perdoamos mesmo, mas o Pai Nosso, a gente ora dessa maneira, porque foi Ele que nos ensinou. E Ele trouxe isso, né? O perdão de Jesus a Pedro, quando Pedro negou Jesus. Mas Jesus não negou a Pedro, assim como Jesus não negou a Adão. Adão se escondeu, e às vezes nós nos afastamos da presença do Senhor, não por causa do outro, pelo meu pecado. Às vezes eu estou olhando o erro do outro, o erro é meu, eu que peguei, eu que me afastei, eu que duvidei do outro, eu que achei que o outro fez e aconteceu. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós não vamos olhar o defeito do outro, e vamos olhar dentro de nós mesmos e procurar saber o que eu posso consertar em para que o amor do Senhor chegue até o outro. Amém? E hoje nós vamos falar, né, da traição que Jesus sofreu. E o personagem dessa noite é Judas. Nós vamos falar de Judas. Amém, queridos? Amém. Aí vamos ler João 13, 21. João 13, 21. Aleluia! Glória a Deus, dá glória para, né, a graça do Senhor cair sobre a vida, repousar aqui neste lugar. Aonde dá glória tem o quê? Vitória. Então vamos dar glória. Glória. Vitória venha. Amém? Glória a Deus. Todos acharam João 13? 21. Né? Ele fala: disse estas coisas, ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para o outro, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava, com chegada a Jesus, um dos seus discípulos, aquele quem ele amava. E disse Simão Pedro, e fez Simão Pedro sinal, dizendo: pergunta a quem ele se refere. Aí o 21. Então aquele discípulo inclinou-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão. Digo, pedaço de pão. E tendo olhado, deu a Judas, filho de Simeão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: que pretende fazer? Fazer depressa. Nenhum, porém, dos seus que estavam à mesa percebeu a quem lhe dissera isto, pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenar que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, que era noite. Pai Santo querido, por a tua palavra, Pai, nesta noite, eu te peço, meu Senhor da glória, meu Deus Todo-Poderoso, soberano de Israel, que o Senhor nesta noite, meu Pai, traga a revelação da tua palavra, que o Senhor venha nos esclarecer, meu Pai, através desta palavra, o que o Senhor quer falar com a tua igreja, Pai. Deus Santo querido, o Senhor que sonda todos os corações, sabe, meu Pai, da minha fragilidade, sabe da minha incompetência, sabe também, meu Pai, que de mim mesmo nada eu tenho para oferecer aos meus filhos, meu Pai, a no seu amor, meu Pai. Por isso eu te peço, meu Senhor da glória, fala conosco através de mim, usa, meu Pai, como canal de bênção, como vaso fardo, meu Pai, está aqui, meu Pai, esperando receber a tua essência, meu Pai, para ser derramada na tua igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, meu Senhor da glória, o Senhor envie teus anjos guerreiros neste lugar, repreendendo, desfazendo, anulando com toda ação, meu Pai, dos infernos, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor, meu Pai, venha trazer, meu Pai, a mente dos teus filhos, cativa o teu Santo Espírito, meu Deus. Que o Senhor passe com o teu bálsamo, meu Pai, no coração de cada um, Pai, para que os corações, meu Pai, estejam preparados como terra arada, terra fértil, meu Pai, para receber a tua palavra, meu Pai. Que a tua palavra, meu Pai, venha fazer efeito na vida de cada um, meu Pai. Ó
A igreja Santa Amada diz: amém. Glória a Deus. Vamos assentar? Glória a Deus. Nós lemos uma passagem, né, se referindo ao traidor. E aqui já fala quem é o traidor, né? Que seria Judas Iscariote. Mas a gente vê que no início da palavra ele diz: dita essas coisas, angustiou-se. Quem foi que se angustiou? Jesus. Ele dita essas coisas, que coisa. Porque antes a gente vai ver que Jesus manda preparar a ceia. Aí, né? Tudo que ele fala, dita essas coisas que ele falou na ceia. A orientação que ele deu no discípulo na ceia. E naquela ceia, ele parou um minuto e foi fazer o quê? Lavar os pés dos discípulos. Ele lavou com atitude de humildade, nos fazendo lembrar o quanto nós devemos amar o nosso irmão. E quanto nós devemos também estar apontando o nosso irmão, mas ser humilde para acolher no momento da fraqueza, no momento da dor, no momento do desespero, ou até mesmo no momento da queda. Esse momento que nós devemos estar ali com o nosso irmão. Né? E Jesus, ele disse essas coisas, porque ele, através do ato dele, através das atitudes dele, ele foi ensinando e foi falando. E já, né, no término da ceia, ele começou, ele já, na verdade, da preparação, né? Depois ele vai dar o pão a Judas, né? Aí ele disse assim: dita essas coisas, as coisas que ele disse, e ele tinha que dizer também que ele ia ser traído. Né? Aí ele fala, né? Dito essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito, e ele afirmou: em verdade vos digo, que entre vós, que um de vós me trairia. Imagina quando eu li isso aqui, ele fica assim, né? Os pensamentos nos trazem, assim, dá um choque. Né? E o que nos abala, porque ele diz assim: um de vós. Imagine nós como igreja, como irmão de Cristo, daqui todos, imaginar que um de nós vai nos trair, vai dizer uma palavra, vai nos acusar de alguma coisa. Nós, imagine, nós ficamos sentidas, nós ficamos, né, entristecidos. Imagine Jesus que estava ali ensinando aqueles homens, né, aconselhando aqueles homens, e no meio daquele, ele diz: um de vós vai me trair. Mas por que Jesus falou isso? Porque a gente vai ver em João 31, que ele vai, em João 13, 21, nós vemos agora, né? A gente vai ver aqui em Mateus 26, 24, vou dar uma voltinha para cá, que Jesus, ele já tinha falado. Por quê? Porque para Jesus não queria que os apóstolos, que aqueles homens que estavam com ele, imagine, eu jamais vou querer que um dos meus irmãos em Cristo, eu saiba que algum deles veio falar comigo. Eles falar de uma coisa, talvez, que eu fizesse, que não fosse correto, né? Ou que eu não fizesse, que ele desse uma calúnia. Porque quando a gente vê o irmão pecar, a palavra diz que nós devemos conversar com eles para que ele pense corrigir. Não sair falando do outro, né? E Jesus sabia, porque Jesus era o quê? Ele é um Deus onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então em Mateus 26, 24, ele diz aqui, ele está levando, olha o que ele diz: o Filho do Homem vai, como está escrito a respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Então ele diz: o Filho do Homem vai por provar. Ele vai passar por essa situação. Mas não é eu nem você que vai ser o veículo que vai permitir que ele vá acontecer aquela situação. Porque o próprio Deus já tinha determinado, o próprio Deus mandou ele com essa finalidade, para ver que ele vinha, né, ser crucificado por mim e por você. Então não precisa ir com mãozinho de ninguém. E por isso ele disse: ai daqueles, porque ele já sabia. Como Deus onisciente, ele já sabia que um deles ia se trair. Ele sabia. E ele sabia que ele ia trair. Amém, igreja?
Glória a Deus, né? E aqui ele fala, por isso ele ficou angustiado. Porque ele não queria que fosse nenhum daqueles. Embora ele sabia que já estava determinado, aquilo já era do próprio Deus, que ele iria passar por aquilo ali. Mas não seria aqueles que estariam com ele traídos. Quando jamais a gente vai querer que um dos nossos que esteja aqui, a gente saber que nos traiu por alguma coisa, né? Algum comentário, ou até uma maldade. A gente não espera, né? Como igreja a gente não espera. Assim como também nossa pastora, como pastora, que pastoreia esse rebanho, jamais ela vai imaginar que um de nós vai atraí-la, né? Por alguma coisa. Ela não vai, jamais. Ela vai ficar feliz nem satisfeita com isso, né? Então é isso que a gente vê aqui, né? E Jesus ele ficou muito triste com isso, porque ele não esperava que fosse um deles, né? Daqueles que estavam ali. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Vamos continuar lendo, né? Aí eu pergunto, por que Judas traiu Jesus? Por que ele traiu Jesus? E ainda com um beijo. Você já imaginou uma pessoa lhe beijar e depois lhe trair? Isso às vezes acontece com alguns homens, né? Dedicados a uma mulher, que a mulher beija para Satanás. Mas a gente vê que tudo isso é obra de quem? Do inimigo, né? Aquele que anda na presença de Deus jamais vai fazer uma coisa dessa, porque tem um temor do Senhor no coração. E Judas, ele além de trair Jesus, o combinado dele, o sinal que ele daria era beijar. E a gente sabe que a gente beija aquele que a gente ama, aquele que você acolhe, aquele que você gosta, aquele que você tem intimidade. E acima de tudo, aquele que você confia. E Judas, Jesus confiava em Judas, confiava. Jesus confiava tanto em Judas, né? Que deu o quê? Deu as finanças para ele cuidar. Ele era o tesoureiro do ministério de Jesus. Até porque era um homem culto, né? Judas era um homem culto, era um homem estudado. E Jesus confiou nele. Mas Jesus não sabia que ele ia trair. A palavra diz que Deus enviou seu nome, Jesus, para que todos fossem salvos. Mas todos serão salvos? Porque a palavra diz que todos, e mandou para todos, mas nem todos o receberam. Então está ali, porque Deus ainda, Jesus não veio ainda. Porque Jesus, ele espera que muitos ainda sejam salvos. É a misericórdia dele, a longanimidade dele, que faz com que ele ainda não esteja aqui. Mas ele vem, que até escrito está. Mas porque ele atrasa, a mesma coisa, ele estava ali dando oportunidade a Judas, para que Judas, com mais intimidade, com mais tempo ali com o grupo, ele mudasse de pensamento. Mas Judas era um homem, ele era um homem avarento, era um homem mentiroso, era um homem de caráter duvidoso. Ele estava no grupo, mas também estava no palácio. Ele estava no grupo, mas também estava no palácio. Então, muitas informações que ele ouvia de Jesus, ele levava. Quer dizer, era uma pessoa que não merecia confiança. Mas Jesus, assim como ele, né, deu essa confiança para Judas, é a mesma confiança que ele dá para cada um de nós. Para que a gente ainda venha nos consertarmos daquilo que precisa ser consertado em nós. Porque a palavra diz que aquele que diz que não pecou é o que mentiroso. Mas nós temos um Deus que nos dá essa oportunidade de nós estarmos, voltar para Ele e pedir perdão do nosso pecado, para que a gente não venha perder a nossa salvação. Amém? Glória a Deus. Aí eu pergunto, por que Judas traiu Jesus? Uma das coisas que fez, eu coloquei alguns tópicos aqui, né? Judas trair Jesus é porque Judas, ele buscava seus próprios interesses. Ele estava lá ligando com as coisas espirituais, ele estava ligado às coisas do mundo, né? Ele estava buscando as coisas do mundo. Quando os apóstolos estavam seguindo Jesus, buscando as coisas do céu, Judas estava com a mente dele aqui na terra, ele queria resolver as coisas aqui na terra, né? E uma das coisas da ganância dele era a riqueza, né? Você vê que ele roubava as ofertas, tirava da bolsa,
quando recebia, ele tirava uma parte para ele. Isso que é ser uma pessoa gananciosa, uma pessoa que não merecia, né, confiança. Mas nosso Jesus, ele dava conversa, não que ele não sabia, ele sabia. Mas ele esperava, ele confiava, ele acreditava que Judas poderia mudar. Com ele crer em nós, e cada um de nós, que nós vamos nos aperfeiçoar nele, até alcançarmos a estatura do varão perfeito. Nós estamos caminhando para isso. Mesmo errando, mesmo tropeçando, mas nós estamos caminhando para buscar a estatura do varão perfeito. Em Cristo Jesus. Outro tópico que eu botei aqui foi esse. Judas nunca reconheceu Jesus como Deus, porque ele buscava um líder político. Ele estava vendo em Jesus a oportunidade de fazer daquele homem um líder político para salvar o povo do domínio dos romanos. Então ele estava ali nessa finalidade, então ele estava buscando interesse próprio. E às vezes, meu irmão, a gente está na igreja, né? Está colocando as coisas diante de Deus, mas a gente está voltando para os nossos interesses. Se Deus fizer, eu vou. Se não fizer, eu vou. Tem gente que faz até barganha, né? Se Jesus me der isso, eu vou para a igreja. Se Jesus não fizer, eu não vou mais na igreja. Mas Jesus é do céu, você é daqui da terra. Então quem precisa mais de Jesus? Hein, igreja? Quem precisa mais de Jesus? Jesus de mim ou eu de Jesus? Nós que precisamos de Jesus. Mas tem pessoas que fazem esse tipo de barganha. Se ele não fizer, eu não vou mais. Eu não consegui o que eu queria, eu vou para a igreja. Mas nós não viemos para a igreja para buscar o que Jesus tem para nos dar. Nós viemos para a igreja para adorar o Senhor Jesus, né? E garantir a nossa salvação nos céus. Porque ele é do céu. Amém? Embora Judas tivesse vivenciado grandes milagres de Jesus, ele não via Jesus como Deus, mas como líder político, né? Porque ele via nele que poderia, aquele homem, né, que tinha desenvoltura, que falava, que convencia, que as multidões iam atrás dele, porque ele achava que aquele homem poderia mudar a história do mundo. Mas não é bem assim. Jesus não veio para isso. Porque quando Jesus falava do meu reino, ele pensava que era o reino da terra, mas Jesus estava falando do reino dos céus. Jesus fala do reino do céu. Embora a palavra diz que Jesus veio para nos dar vida e abundância, né? Mas não é essa vida que a gente está pensando, não. É abundância de paz, abundância de harmonia, abundância de tranquilidade, abundância de alma, espírito harmonioso, espírito quieto, como da Bíblia, porque está inquieta a minha alma. Quando nós estamos inquietos, nós vamos buscar a nossa confiança em Deus. E Ele nos dá também aquela paz, aquela tranquilidade. Amém? O tópico dele foi isso. Ele acreditava que quando Jesus fosse preso, começaria uma revolução, o Império Romano cairia e o povo seria livre do domínio romano. Quer dizer, ele estava buscando interesse próprio. Ele não estava enxergando Jesus como o Filho de Deus, como Salvador, né, de almas. Ele estava buscando Salvador do povo, de uma sociedade. Não era bem isso. Embora a palavra do Senhor diz o quê? Buscai primeiro o quê? O reino do e as demais coisas. Então poderia até acontecer que o povo de Roma seria liberto, mas primeiro teria que buscar a Deus, né? Nós teríamos que viver o propósito de Jesus, aquilo que ele veio fazer. E Jesus, ele estava com aquele povo porque Jesus sabia que ele ia morrer, né? Que ele ia ressuscitar, ele ia acender os céus, mas haveria fases na terra para até agora, né? Que precisaria de pessoas para estar fazendo o evangelismo, ganhando alma para Jesus. Por isso que ele veio para ensinar, para que nós fôssemos seguidores verdadeiros de Jesus. Aqui tem seguidores de Jesus? Amém? Amém? Então Jesus quer que você busque almas. Uma música que diz assim: eu quero almas. Jesus falando de Ana Azevedo, é muito lindo essa música.
me faz entender, então, o que eu entendo na minha leitura, no meu estudo, que Judas não era a intenção dele, né, trair Jesus para levar a crucificação. Até porque ele não estava ligando as coisas espirituais, não era o interesse dele nisso. Mas só quando ele saiu do propósito de Deus, ele permitiu que o inimigo, né, que Satanás entrasse nele. Não é isso? A gente vai ver aqui em João 13, 27. Ele fala assim: após o pecado, imediatamente entrou nele Satanás. Após o pecado, quer dizer, quando perguntou quem seria aquele que iria trair, ele diz aquele, né, em que eu der o pão. Então, quando Jesus deu o pão para Judas, imediatamente entrou Satanás em Judas. Mas por que ele entrou Satanás em Judas? Porque Judas, como ele era um homem que não era íntegro, que não era correto, que não era um homem que vivia conforme o ensinamento de Jesus, ele deu brecha e permitiu que o inimigo entrasse nele. A gente tem João 12, 21, deixa eu ver. João 12. João 12, 21. Olha isso, João 12. Deixa eu ver aqui. Anotei, porque é melhor anotar. Aonde você vê que o diabo, ele já tinha colocado na cabeça de Judas trair Jesus. João 11 é na cena de Jesus para dar os pés. Ah, é. Vamos ver aqui João 11. Obrigado. João 11. Hã? No momento que ele vai lavar os pés,
Glória a Deus. Então, o tempo que a gente leu, isso pode, como eu disse, isso pode acontecer conosco, comigo e com você, quando nós deixamos de viver o propósito de Deus. Porque a gente está tão assim, fissurado naquilo que você quer, que você esquece que você tem um Deus que pode resolver tudo com você. Então, entregar na mão dele, deixar que ele resolva. Mas às vezes a gente quer tomar na mão de Deus e resolver da nossa maneira. Ou então, está caminhando buscando estar na presença de Deus, mas querendo fazer aquilo que é do seu agrado. Sai do propósito de Deus, sai do alinhamento da vontade de Deus. Né? Então, o que acontece hoje? Pode acontecer isso. Quando na nossa vida, vivemos o nosso propósito, quer dizer, eu estou vivendo o meu propósito, mas fora da vontade de Deus. E na verdade, nós temos que viver na vontade de Deus. Por isso que ele diz: seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. E a nossa vontade, embora às vezes pareça boa para a gente, não é perfeita nem agradável. E a palavra diz que as bênçãos do Senhor, ela vem e enriquece e não acrescenta todas. Mas quando a gente quer viver o nosso propósito, a gente bate na cabeça e às vezes a gente sofre por isso. O que aconteceu com isso? Então aqui eu botei, né? Vivendo o nosso propósito fora da vontade de Deus, nos tornando cego e espiritual. Quando você quer viver o seu propósito fora do propósito de Deus, desalinhado à vontade de Deus, nós vamos, né, tomar decisões erradas. Foi o que aconteceu com Júlio, porque ele queria fazer o propósito dele, o objetivo dele era transformar um líder, ter um líder que fosse libertar Roma do domínio, libertar o povo do domínio romano. Então ele ficou muito fissurado naquilo. Ele não viu outra coisa que não fosse isso. Ele tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos dele naquilo que ele queria. E saiu da vontade de Deus. Aí traiu Jesus. O que eu posso dizer é que nós também podemos trair Jesus. De que maneira? Eu não, trair Jesus. Uma das coisas que nos faz ter cuidado, trair Jesus, é quando nós permitimos que a mentira saia da nossa boca. Quem é o pai da mentira? O pai da mentira. O que ele fala não tem firmeza, porque é mentira. E a palavra diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Então, quando eu permito que a mentira saia da minha boca, por mais que eu queira que aquilo seja verdade, mas é uma mentira. Então a gente não pode fazer da mentira a verdade. Porque a palavra diz que para o cristão é o que? Sim, sim. O que passar disso é o quê? Procedência na vida. Então, seja mesmo que pareça que para mim vai ser um prejuízo, mas eu tenho que firmar minha palavra no sim. Eu posso ou não posso? E o sim fica também naquilo da gente receber um comando e a gente se comprometer com aquilo e a gente não falhar. É uma mentira. Porque você disse que ia fazer, você se comprometeu e depois você não fez. Você não procurou estar comprometido com aquilo que você se comprometeu. Nós precisamos também ter cuidado nisso. Então, um dos pontos é esse. Quando nós nos permite que a mentira saia da nossa boca. Eu posso trair Jesus quando não vivo em harmonia em minha casa. Se eu sou cristão e eu estou todo tempo lançando a palavra shalom, shalom, o que é shalom, igreja? Aí a gente diz shalom Adonai. Quem é Adonai? Deus Todo-Poderoso, né? Ele dá shalom, shalom. Mas em casa a gente não vive essa paz. Porque tudo a gente se irrita, porque a gente não tem paciência com as coisas, não tem paciência com o outro, começa a se guiar o outro. A gente às vezes busca agradar o outro lá fora, mas em casa não precisa. Então, quando isso acontece, eu estou traindo Jesus. Porque ele veio para nos trazer a paz. E se eu quero dedicar
meu irmão, eu tenho que ter essa paz primeiro. Porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então eu preciso viver essa paz, ter essa paz em mim, para que, né, eu entregue ao irmão. Eu não vou entregar, a gente dá o que tem. Se eu não tenho paz, como é que eu vou dar paz? Aí eu estou vivendo uma mentira. E quando eu vivo uma mentira, eu estou traindo Jesus. Amém? Vamos acordar a igreja. Vamos dar aleluia. Aleluia. Vamos dar aleluia. Vamos dar despertar. A gente tem que sair daqui e levar alguma mensagem, não é? Não ouvir, dormindo, não fiz nada, daqui a pouco sai do mesmo jeito, você nem porque eu ouvi no tudo. Mas que culto chato porque dormiu. Chato porque dormiu, se tivesse dormido não era chato. Estava dando aleluia, dando glória a Deus, e o anjo descendo, o anjo subindo, o anjo descendo, e a glória de Deus se manifestando. Aleluia! Glória a Deus. Traímos Jesus quando desejamos as coisas deste mundo. Quando nós desejamos as coisas desse mundo, nós desprezamos as coisas do céu. Aquilo que Deus tem para nós. A palavra diz que são 365 bênção, promessa. Então, uma promessa que eu dei para cada um de nós. Mas eu prefiro as coisas do mundo. Por que eu vou para a igreja? Se eu posso pegar minha praiazinha desse sol quentinho, dar meu mergulhinho, ficar lá me torrando. Né? De manhã nós tivemos uma aula maravilhosa sobre o fruto do Espírito. Que coisa linda. Mas muitos perderam. Né? Porque a gente não dá valor, não se esforça. Ele diz todo dia: esforça-te. Esforça-te que tem bom. E às vezes a gente nem se esforça para onde chegar, não vai chegar mesmo, nem de carroça. Porque não se esforçou. Né? E às vezes uma pequena coisa a gente vai numa tempestade. E não tem para gente, tem que se esforçar. Aprender, porque o Senhor está chegando. Ele está vindo, Ele está à porta. Glória a Deus que nossa igreja ela traz escudo para a gente amadurecer, para a gente aprender, para a gente buscar a presença de Deus, para a gente ver que o melhor está na casa do Senhor. Ele falou assim: melhor é um dia na sua casa do que. Mas tem pessoas que preferem um ano. Mesmo, embora esse ano não vai trazer nada. Vamos ficar um dia na casa do Senhor? Vale mais que um ano, né? É por isso que Salomão diz que melhor o fim das coisas do que o início. Melhor o fim das coisas do que o início. Glória a Deus. Glória a Deus. Intercedendo a minha irmã. Nós traímos Jesus quando falamos mal um do outro. Quando eu falo mal do meu irmão, eu estou traindo Jesus. Quando eu falo do meu irmão de casa, tem gente que fala mal da família, né? Fala mal do filho, fala mal do neto, fala mal do, né? Do irmão, né? A gente não pode falar mal nem do irmão de sangue, que é sangue do seu sangue, nem do nosso irmão da igreja, que é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então, quando nós nos comportamos dessa maneira, nós estamos traindo Jesus. Nós traímos Jesus quando o adultério entra na nossa casa. Meus maridos, viu, esposas, nós traímos Jesus quando o adultério entra na nossa casa. Cuidado. Cuidado. A palavra do Senhor diz que fugir do mal. É a aparência, olha, é a aparência. Então, você viu alguma coisa que despertou sua atenção, fuja. Não fique assistindo TV, não fique assistindo amizade sem bater papo. Fuja do mal. Para que o adultério não entre na casa. Quando o adultério entra na casa, a pessoa não fala, né? Destrói. Não destrói só você, o relacionamento de vocês, não, mas é toda uma família desestruturada. Então nós traímos Jesus quando isso acontece. Nós traímos Jesus quando não controlamos o desejo da. Esse aqui, ó. É as coisas de qualquer jeito.
Então o pecado está batendo na nossa porta, está toda hora, todo dia, o tempo todo. Mas cabe a cada um de nós fazer o que, igreja? Dominar. Então cabe a mim e a você dominar o quê? A soberba, né? Nós somos soberbos às vezes, né? Mas nós não somos mais nós somos lavados. E aquele que ainda vive essa prática, elimina a soberba, né? Nós temos que dominar a arrogância, nós temos que dominar a raiva. Eu raivoso, cachorro, né? O cachorro só tem raiva porque está doente, né? Não tem a doença, né? Mas fora disso ele é dócil, né? A ira. Nós temos que dominar a nossa ganância, né? Tem que dominar a ganância. Às vezes ele é ganancioso demais. Então, aqui está dizendo que nós devemos controlar, né? A ganância, a prepotência, a mentira. A gente sabe que qual o crente se ensina ou não, quando ele é do maligno, né? O ciúme. Isso não é doença, tem que controlar. Às vezes se destrói o casamento por causa do ciúme. E o ciúme é a mesma coisa que você imaginou que viu. Então a gente tem que ter o fruto do Espírito que foi ensinado de manhã. Não veio algumas coisas ali. Então nós precisamos disso, né? Do ódio, a maldade, mas não crente maldoso, desejando mal do irmão, né? Planejando prejudicar o irmão. Por aí tem muita coisa, né? Inveja e outras coisas, né? Então nós precisamos dominar, porque a palavra diz que a carne é fraca, mas o espírito tem que ser o quê? Forte. A carne é fraca, mas o espírito tem que ser forte. E a gente vê o quê? Que a partir desse momento, né? Do comportamento de Judas, né? Judas deu legalidade para que Satanás entrasse na vida dele. Então a gente tem que ter cuidado com o nosso comportamento, com a nossa atitude, com o nosso pensamento, com o nosso falar, com a nossa maneira de agir, para que a gente não venha dar essa legalidade a Satanás, para que ele venha entrar, né? Ele ficou buzinando ali e pronto. Ele curte da mesa ali, ele disse, olha, agora é a hora. Tome logo essa atitude a ele, né? Tanto você vê quando ele recebeu de Jesus um pedaço de pão molhado ali no vinho, Satanás entrou no corpo dele. Por quê? Porque ele deu legalidade, porque ele já estava, é como se estivesse trabalhando nisso. O pensamento ali, né? O pensamento sempre não muda, o pensamento, né? Aquilo que você pensa, realiza. Não é isso? O pecado está à nossa porta, mas cabe a cada um de nós dominar. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Aleluia. E aqui fala, né? Não caia nesse mesmo erro de Pedro, se afastando de Jesus. Então você que está afastado por alguma coisa, ou que fica vacilando, um pé na igreja, um pé no outro, né? Não caia nesse erro, porque você vai chegar um momento que o inimigo está ali trabalhando, porque a palavra diz que ele está olhando o nosso terra buscando o quê? Aqui para cá. Mas para ele trabalhar, ele tem que encontrar uma brecha. Não é isso? Então, quando você não está na presença de Deus, porque na presença de Deus é só vir ao culto, ao domingo ou à quarta-feira. A presença de Deus é você também buscar Deus na sua casa. Né? Está ali, buscando a palavra, lendo a palavra, se fortalecendo em Deus, porque quem nos fortalece é Deus. Então, quando você está se fortalecendo em Deus, você está se aproximando de Jesus, né? E fechando as brechas, para que o inimigo não venha e nos encontre nesse. Lembra das 10 virgens? 5 era prudente, estava cheia de azeite, quer dizer, buscando a palavra, comendo a palavra, assistindo de Deus, mas 5 era nécia, ela não buscava a palavra, né? Tinha aquilo ali, o feijão e arroz, não é isso? Mas a palavra de Deus está dizendo isso, né? Que nós devemos nos aproximar, afastar, quando a gente se, né? Não cair nesse erro, para se
afastar de Jesus, há tempo sim. Há tempo de reconciliação, há tempo de aceitação. Para quem não conhece a palavra, para quem não conhece Jesus, e aquele que conhece, que está afastado, aquele que já é fraco, está fraco porque não busca a palavra. Então há tempo ainda de se fortalecer, porque Ele está aqui. Ele quer fazer mudanças de vida, na minha vida e na vida da igreja. Amém? Há tempo de arrependimento, né? Aquele que está com o coração puro, com mágoa, com ressentimento. Há tempo. E Deus, Ele não faz acepção de pessoas, não. Ele vem para todos. Basta que nós também achegue a Ele. Achegai-vos a mim. Eu vos achegarei a vós. Achegar a mim é a evangelista, é a presbítera. Achegar aqui a igreja. A Deus, né? Mateus 26, 41. Vamos ver o que fala. Mateus 26, 41. Olha o que Jesus falou. Ainda quando ele estava lá no Getsemane, né? Olha o que ele diz: vigiai para que não entreis. O espírito, na verdade, está, mas a carne é fraca. Vamos todos ler? Vigiai para que não entreis. O espírito, na verdade, mas a carne é fraca. Então, a nossa carne é fraca. Mas se nós estamos vigiando com a palavra, estamos orando, né, buscando do Senhor, nosso espírito vai estar sempre forte. Amém? Glória a Deus. Mas como você pode perguntar, mas como fazer isso? É o que eu estou dizendo, né? Buscando se aproximar de Deus através, né, da palavra dele, porque Ele é a palavra. Ele é o próprio Deus. A nossa Bíblia é o próprio Deus falando conosco. Então nós precisamos nos aproximar mais de Deus. O próprio Salmo Davi, ele fala no Salmo 119, 105. Ele diz o quê? Lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Lâmpada para os nossos pés é o quê? A palavra dele. E luz para os nossos caminhos. Então o que vai clarear o meu caminho é a palavra do Senhor. E quando eu busco a palavra do Senhor, eu vou ficar fortalecida nele. Porque a força vem dele. Né? É por isso que diz assim, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem do amanhecer. Porque quando você está chorando, buscando ao Senhor, Ele vai dar resposta para a tua petição. Ele vai dar resposta para aquilo que você busca nele. Mas nós precisamos, né, estar orando, buscando a Ele, entregar a Ele, orai e vigiai. É isso que Ele diz? Porque o Espírito é forte, embora a carne seja fraca. Amém? Amém. A gente tem que estar, né? Tem gente que está sofrendo ainda porque o coração está cheio de mágoa. Quando você está com o coração magoado, quando você está com o coração como pedra, né? Se ele tirar o coração de pedra, ele dá o coração de carne. O coração de carne, ele é sensível, ele sente. De pedra, na pedra sente alguma coisa? Não. Você dá uma porrada na pedra, não vai sentir nada. Mas se você, né, machucar seu coração, vai sangrar. Não é isso? Tem vida. Então a gente precisa tirar a mágoa do coração. Porque a mágoa, o ressentimento, é como se você estivesse preparando um veneno para dar ao outro, mas na verdade é você que tomou. E aí quem vai ficar doente, quem vai morrer é a pessoa. Né? Então nós precisamos estar com o coração puro, o coração aquebrantado, conforme a vontade de Deus. Amém? Às vezes a gente continua com o coração duro por causa do orgulho. Né? A gente viu que o orgulho, a gente tem que abandonar o orgulho. Porque o orgulho nos impede de fazer muitas coisas que iriam agradar a Deus. Me impede de chegar na minha irmã, abraçar. Me impede de chegar na irmã e pedir perdão. Me impede de chegar no irmão e pedir desculpa. O orgulho. Quando a gente se sente que é melhor do que o outro. E quando Jesus ele lavou os pés do discípulo, ele queria demonstrar isso. Que nós somos todos iguais. Não há mudança, não há acepção de pessoa. Embora ele, como Deus, né, ele se vê como homem, e naquele momento ele se colocou como homem
ele só teve remorso, porque ele não conseguiu o objetivo que ele queria. Né? Ele queria um líder, ele queria formar um homem que fosse libertar o povo do regime de Roma. Como ele não conseguiu, ele teve remorso. Mas ele não foi humilde para pedir perdão. Você vê o que é a pessoa orgulhosa? Ele teve aquele remorso, porque ele não conseguiu o que ele queria. O objetivo dele ele não conseguiu. Mas ele poderia ser humilde e pedir perdão. Porque Pedro ele pediu perdão e foi perdoado. E aí, igreja? Vamos participar. Pedro pediu perdão e foi perdoado. Mas Judas ele foi o quê? Ele teve remorso e ele mesmo que deu cabo da vida dele. Tanto que ele, quando soube que Jesus tinha sido condenado, porque ele não queria condenar, né? Achava que ia ser preso, ia ter aquela revolução, o povo ia fazer aquela mobilização, ia derrubar o regime romano. É isso? Mas ele não teve essa humildade de pedir perdão, quando ele sentiu que aquilo que ele queria não era o objetivo do Senhor, não era o que o Senhor queria, não era o propósito de Deus para o povo dele. Ele não pediu perdão. E o que aconteceu com Judas? Ele voltou ao templo, quis devolver as moedas, mas e os sacerdotes? Né? Não pode não, porque ela tem sangue. E ele lançou aquelas moedas lá, jogou no chão, tanto que eles pegaram no pato, um terreno para fazer um cemitério para os indigentes, que nem para eles servia, né? Porque aquelas moedas tinham sangue. Foi um derramamento de sangue. Pedro também vendeu Jesus. Como é que ele vendeu? Né? Ele não vendeu Jesus, mas ele traiu Jesus. Ele traiu Jesus como? Quando ele negou. Enquanto eu conheço a Adriana, alguém me falar dela, eu não sei não, eu estou traindo você, estou negando que eu conheço você. Então, quando eu nego a pessoa, eu estou traindo aquela pessoa. Né? Pedro negou Jesus quantas vezes, igreja, sabe? 3 vezes. Você vê Judas? Ele traiu Jesus uma vez só. Mas a consequência da traição de Judas foi muito pior. E Pedro, ele negou 3 vezes. Mas Pedro ele foi humilde para pedir perdão. E ele pediu perdão. Porque Pedro, ele entendeu o olhar de Jesus. Quando ele estava ali no pátio, né, Jesus sendo chicoteado, naquela humilhação, Jesus olhou para Pedro. Tanto que Pedro cruzou o olhar dele com Jesus, ele viu aquele. Ai, Deus. Ele viu o olhar de Jesus, aquele olhar de misericórdia. Mas o olhar não de julgamento, não de condenação, mas um olhar de perdão. E a gente tem que olhar para o nosso irmão com esse olhar de perdão. Olha, meu irmão, você fez isso comigo, mas eu te perdoo do fundo do meu coração. O que você diz do fundo do seu coração? Tem que ser mesmo do fundo do coração, para você não estar contigo. Então o olhar de Jesus foi um olhar de misericórdia para Pedro. E Pedro ele se arrependeu, ele chorou amargamente. Mas Judas não, Judas ele teve um remorso e ele jogou as moedas lá. Você vê até a maneira que ele tirou pouco, não quer também não. Mas não tinha mais jeito, ele já tinha traído. Né? Ele jogou a moeda e saiu para o quê? Para se encontrar. Mas se ele voltasse para pedir perdão, lógico que nosso Jesus ele perdoaria. Se ele deu oportunidade, várias oportunidades a Judas para desistir do plano dele, né? Assim é conosco. Nosso Deus, ele nos perdoa a todo tempo. Ele está aqui ainda para nos perdoar, diante do Pai, sentado à direita do Pai, para nos perdoar. Ele está com o nosso advogado para nos perdoar. Agora, nesse tempo, mas futuramente ele vai estar com o quê? Como juiz. E aí ele vai o quê? Né? Nos julgar. E quando ele julga, quem julga, condena. E aí é que a gente tem que fugir disso, né? A gente não sabe exatamente o que o Senhor está fazendo. Então, andar no caminho do Senhor, buscar Ele todo dia, toda hora, a todo tempo e fora de tempo. Para quando Ele chegar naquele dia do julgamento, né? Ele poder ver nossa mão limpa, nossa
amado do meu Pai. Aí nós podemos ouvir isso de Jesus: venha, amado do meu Pai. Amém? Pedro, né, ele entendeu o olhar misericordioso de Jesus e se humilhou. Judas não foi humilde para pedir perdão. Ele não entendeu quando Jesus chamou ele amigo. Lembra do Getsemane, quando o soldado veio, que ele foi beijar Jesus? Jesus perguntou a Pedro o quê? Amigo, o que procuras, né? O que faz aqui? Né? Não foi isso que Jesus fez? Mas Pedro, ele não entendeu essa pergunta de Jesus. Jesus colocou ele como amigo. Como é que eu vou ver uma pessoa que está me traindo como amigo? Mas Jesus viu Pedro como amigo, porque Jesus considerava Pedro. E a amizade que teve com Jesus era verdadeira. Essa amizade que ele quer que eu e você tenha um com o outro. Uma amizade verdadeira, da gente poder chegar para o irmão com verdade. E Jesus falou com ele, amigo, mas ele não entendeu. Porque o propósito dele era tão, a ficção dele naquele propósito era tão grande, que ele não entendeu, né? E Jesus estava dando uma oportunidade a ele, para ele se arrepender e ele desistir do plano que ele pretendia fazer. Amém? E aí ele falou o quê? Ele deve ter se lembrado disso, né? Da atitude dele errada, né? Do egoísmo dele, da prepotência dele, e aí ele foi se encontrar. Você vê que Jesus ele é tão maravilhoso que Pedro traiu Jesus, mas você vê quantas mulheres foram no sepulcro visitar, ver o corpo de Jesus, e que Jesus teve um encontro com uma delas. Ele mandou um recado para Pedro, ele mandou um recado para os discípulos, e aí ele fez uma ressalva, né? Diga a Pedro. Ele poderia não dizer nada a Pedro, né? Ele considerava Pedro também como um traidor, mas não, ele já tinha perdoado Pedro, porque Pedro se arrependeu. E nessa noite ele está dizendo a mim e a você: peça perdão a ele. Aquilo que está ainda na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, que está trazendo aflição, angústia, né? Que é o perdão que talvez você não tenha liberado para alguém, até para você mesmo, gente, porque às vezes a gente também não se perdoa. Então o Senhor está pedindo isso, nessa noite você, né, venha refletir e peça perdão para você mesmo, peça perdão para o outro, né? Peça ao Senhor que perdoe, né, o outro por você, porque às vezes você não está no momento com uma pessoa, né? E Deus, o Senhor, ele vai te perdoar, assim como ele perdoou Pedro. A palavra diz, né? Quando Judas se lançou, né, para se enforcar, a palavra diz que um abismo chama outro abismo. Então, se você está vivendo um abismo, no pecado, a tendência é você continuar no pecado. Você está caminhando no abismo, você está caminhando para o abismo, e esse abismo vai te chamar outro abismo. Mas quando você se rende diante do Senhor, você recebe dele a salvação. Amém? Glória a Deus. Quando Jesus fala, né, no recado para Pedro, está em Marcos 16:7. Jesus lembra de você. Mesmo quando você está afastado da presença dele, mesmo quando você está vivendo a sua vontade, o seu interesse, Jesus lembra de você. Ele faz questão de cada um de nós. Porque nós somos importantes para Deus, nós somos especial para Ele. Embora às vezes nós mesmos não nos sentimos assim, mas nós somos especial para Deus. Amém? E Deus faz questão de cada um de vocês, porque Deus ele nos ama. Ele nos ama de tal maneira que Ele mandou o Filho dele para morrer por nós. Jesus conta com você, né? Comigo e com você, igreja, para resgatar vida para eles. Então nós estamos aqui para buscar vida para Jesus, né? Para nos humilharmos diante dele, né? Confessar os nossos pecados diante dele e sairmos a buscar vida para quem a gente no pecado, na mentira, não vivendo a verdade, a gente não vai encontrar ninguém lá fora. Mas nós precisamos resplandecer o quê? A glória de Deus. E a glória de Deus vai resplandecer na nossa vida quando nós estamos alinhados à vontade de Deus. Amém? Aí eu faço uma pergunta, né? Qual pergunta que você prefere que Jesus faça para você nessa noite? Qual a pergunta que você quer que Jesus faça nessa noite? Amigo, veio fazer o que aqui? A igreja quer que Jesus faça essa pergunta?
de cima, que ele foi encontrar, porque ele fez dar o sinal do beijo. E quando ele chegou diante de Jesus, Jesus perguntou para ele: amigo, veio fazer o quê? Então eu faço a pergunta: qual a pergunta que você quer? Essa que Jesus faça para você ou a que ele fez para Pedro? Quem lembra qual foi a pergunta que Jesus fez para Pedro? Pedro, você me ama? Você já falou? Fale alto, Ciro. Eu gosto da igreja participando. Né? Silas, você me ama? Né? Ele fez quantas vezes a pergunta? Aí ele faz para a igreja: igreja, você me ama? Osvaldo, você me ama? Joselita, você me ama? Marilúcia, você me ama? Lúcia, você me ama? Damiana, você me ama? Você me ama? Eu estou perguntando para você, né, Marilda? Não é eu perguntando, não. É Delzuíta, você me ama? Meu último que está ali, você me ama? Eu estou perguntando para você. Então, Jesus fez essa pergunta para Pedro. Porque Jesus, ele viu em Pedro um amigo que ele poderia confiar. Porque Pedro estava fazendo a vontade de Deus. Para ajuda, ele fez aquela pergunta, né? Amigo, o que fez fazer aquilo? Porque ele sabia que Judas estava ali para trair ele. Mas a Pedro, ele faz essa pergunta porque Pedro tinha se arrependido. Pedro voltou para os caminhos do Senhor. Pedro estava fazendo a vontade do Senhor. E você está fazendo a vontade do Senhor? Você está buscando andar nos caminhos do Senhor? Você está buscando fazer a vontade dele? Aí ele está perguntando: você me ama? E aí ele disse, né? Apacenta as minhas ovelhas. Fátima, você me ama? E vai ficar repetindo, né? Pedro ficou até meio fofinho, né? Italiano, eu já disse que amo, mas às vezes o coração é enganoso. A gente diz uma coisa, mas faz outra. Por isso ele queria uma confirmação dele. Ele quer a confirmação da igreja nessa noite. Igreja, você me ama? Igreja, você me ama? Igreja, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Porque não é só a pastora que tem que apacentar, não. Nós, como igreja do Senhor, temos que apacentar um ao outro. Amar, acolher, ouvir. Nós precisamos abraçar. Às vezes o irmão está triste, precisa de um abraço, é só um abraço. Então nós temos que ter essa sensibilidade de sentir no irmão a necessidade do abraço, do carinho. Então ele está perguntando nessa noite. E a igreja, cada um vai responder, né? Se ama, porque ele está dizendo: apacenta a minha ovelha. E a gente vai ver nessa narrativa que todos os dois pecaram. Todos os dois pecaram. Né? Um porque traiu, o outro porque negou. Pecou. E para você não ter pecado, não é pecado, né? Mas um só foi salvo. Um só foi salvo. Aquele que se rendeu ao Senhor. Aquele que se humilhou diante do Senhor. Aquele que quebrou o egoísmo. Né? Aquele que tirou a prepotência. Aquele que tirou o orgulho e foi diante do Mestre. Esse se salvou. É o que Jesus espera de mim e de você. Que nos humilhemos diante dele. Porque só ele é que traz a salvação. Ele perdoa. E ele coloca no coração do irmão nos perdoar também. Se nós falhamos com algum irmão, é ele. Coloca diante do coração do irmão, quebrantar o nosso coração, tirar todo o serviço, para que ele também venha perdoar o irmão. Amém? Aí está a diferença daquele que serve com integridade ao Senhor. Pedro serviu ao Senhor com integridade. E nós, como cristãos, precisamos servir ao Senhor também com integridade. E aquele que serve aos seus próprios interesses. Aquele que se serve ao seu próprio interesse, ele está negando a Jesus. Quando ele nega a Jesus, ele vai ter o que é a morte espiritual. Que é o que é o pecado, é a morte eterna, né? É o lago de fogo no ranger de dente, porque existe o céu e existe, que chama inferno, na verdade, é o lago de fogo, né? Então a gente precisa estar atento nisso, buscar fazer a vontade de Deus, estar se aquebrantando diante de Deus,
tem um que diz assim, salvo, totalmente salvo. É assim? Você vai permanecer salvo se você continuar no caminho dele. Porque Judas caminhava com ele, caminhava, mas perdeu a salvação. Pedro caminhava com ele, caminhava, perdeu a salvação? Não. Então não é porque eu estou na igreja, é porque eu sou crente, é porque eu me batizei. E aí? Eu te pergunto, e aí? Está fazendo a minha vontade? Está andando nos meus caminhos? Está praticando os meus mandamentos? Está fazendo aquilo que eu tenho ensinado? Aí eu pergunto a você, qual a posição você quer estar, ou que você está hoje? Cabe a cada um pensar e responder, né? Qual é a sua posição hoje? Daquele que anda com o Senhor, daquele que faz a vontade de Deus, ou daquele que está buscando seus próprios interesses? Amém, igreja? Amém. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus nos desperte para vivermos verdadeiramente, né, o propósito de Deus nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Deus é fiel. Diante da tua grandeza, o que se der o coração não sente. Vamos ficar de pé? Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar. Eu sei que aqui, no momento que aqueles que são cristãos, aqueles que já se batizaram, aqueles que estão na igreja, mas alguns de vocês estão aqui, né? Que estão com o coração magoado, ou que está oprimido, ou que está triste, ou que está com algum problema. Desejar receber do Senhor uma oração, vem aqui à frente. Aquele que quer fazer uma nova aliança também com o Senhor, perca o orgulho, deixa o orgulho de lado. Lembre que Judas, ele não foi salvo porque ele era orgulhoso. Então, se você quer, não se preocupe porque a evangelista está aqui, não. Mas é o Espírito Santo de Deus que está colocando na igreja, né? Aquele que quer, né, colocar diante do Senhor as suas dores, as suas causas, os seus problemas. Se tem alguém que quer, porque não tem ninguém assim que visitando, né? Na noite, né? Não, então vamos continuar, meu irmão. Se quiser ainda, vamos estar aqui, viu? Espírito Santo.
Desculpa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Lava por meu Pai, com o sangue do Cordeiro Imaculado, Jesus Cristo de Nazaré. Pai, somos corações, aqueles corações que estão tristes, coração, meu Pai, que está angustiado, preocupado com alguma coisa. A tua palavra diz: lança a tua ansiedade ao Senhor. Que eles aprendam a lançar, meu Pai, a ansiedade dele ao Senhor, meu Pai. E que o Senhor, meu Pai, é o Deus dor, o Deus que dá, meu Pai, quando nós dormimos. Dá a teus filhos, meu Pai, a paz. Dá a teus filhos, meu Pai, a tranquilidade. Dá a teus filhos, meu Pai, a esperança, meu Pai, naquilo que eles têm colocado diante do Senhor, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Visita as famílias da tua casa, Pai. Derrama na vida das famílias da tua casa, meu Pai. A tua graça, a tua unção. Meu Deus, em nome de Jesus. A teus filhos que não têm família ainda salva. Salva, liberta, Pai. Tira, meu Pai, toda a confusão dos lares. Tira, meu Pai, o mal entendido. Tira as brigas, meu Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, que a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, Pai, seja nos lares, meu Pai, da tua família, da tua casa, da tua igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Deus Santo e querido, somos corações, aqueles que estão vivendo, meu Pai, uma situação difícil, meu Pai, financeiramente. Que o Senhor, meu Pai, abra, meu Pai, as portas do céu e derrame as bênçãos e medidas na vida dos meus filhos, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai querido e amado, não devemos sair daqui, meu Pai. Ó Deus, angustiado. Não devemos sair daqui, meu Pai, vazios, mas que eles saiam cheios da tua glória, saiam cheios da tua graça, meu Pai. Eles glorifiquem o teu nome, eles saiam cheios da esperança, meu Pai. Sabendo que o Senhor, meu Pai, é aquele, meu Pai, que cumpre pela tua palavra para cumprir, Pai. O Senhor vela, está escrito, meu Pai, que o Senhor vela pela tua palavra para cumprir. Então vela, meu Pai, pela palavra dos teus filhos. Cumpre, meu Pai, na vida dos teus filhos, aquilo que eles têm colocado diante do Senhor. Pai, leva teus filhos em paz, leva em segurança, guarda, meu Pai, a casa, a família, protege ele nessas dores. Não deixa, meu Pai, que eles vão encontrar, meu Pai, com nenhuma pedra de tropeço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Não é uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana abençoada. Que eles viram, meu Pai, aquilo que eles colocaram diante do Senhor para fazer, para realizar. Que o Senhor, meu Pai, venha cultivar e fazer, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Assim, meu Deus, eu oro, já te agradeço, meu Pai, na certeza da vitória. Porque o Senhor Deus, meu Deus, que nos dá vitória. O Deus que nos faz mais do que vencedor em ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Vamos respirar a cozinha. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do doce